Agradecer a Deus. Paizinho amado, oh Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque mais um dia Tua misericórdia se renovou nas nossas vidas, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui da minha história, mas é da Tua história, porque você transformou e transforma tantas vidas e não foi diferente da minha, Pai. Obrigado por esse convite, por esse projeto, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. Muitas lutas estão acontecendo, eu sei disso, Pai, porque grandes planos o Senhor entregou para esses dois, Pai. E ele, tanto o Eduardo quanto o Hugo, Pai, estão no centro da Tua vontade, fazendo o que realmente é o propósito, Pai. Oh Deus, entregamos a Ti esse tempo aqui, Pai. E por demais lutas que nós passamos, Pai, as Tuas promessas jamais serão frustradas e é por isso que nós estamos aqui, Pai, para entregar um pouco do que tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Hugo Melo, homem forjado, esposo da Maria da Paz, do Mulheres Forjadas, pai da Maria Rita, de 14 anos, e estou hoje aqui com meu amigo Edu, homem forjado, marido da Viviane, mulher forjada, pai do Heitor e do Davi. Heitor Urso, Davi ainda não, mas logo logo ele vai virar um urso também. E Edu, hoje a gente tem a presença aqui ilustre de um irmão de montanha, um pastor, um líder de homens, uma pessoa com a qual a gente teve a oportunidade de, num evento recente do Nest, podido estar ali com ele alguns minutos, né? E é uma pessoa carrega uma unção muito grande, um testemunho, história. Quem que é Edu que tá aqui com a gente, cara, hoje? É uma pessoa forte, de fato, como o nosso irmão Hugo trouxe. É uma oportunidade tê-lo aqui, porque é um homem forte, que lidera homens, discipula casais e tem uma unção fora do comum. É o nosso pastorzão Dariano. Ô, pastorzão, muito bem-vindo, meu pastor. Privilégio estar aqui, cara. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Privilégio enorme estar aqui com esse tempo com vocês aqui. Pastorzão, aqui a casa é sua. O microfone é seu. A gente costuma dizer que somos legendários, mas não é um podcast exclusivo para legendários, muito pelo contrário. O que nós mais queremos é alcançar os 4 cantos desse mundo, né, levando a palavra de Jesus acima de qualquer coisa. E o que nós temos feito ultimamente, a gente sempre começa assim: não é a montanha, é o pré-montanha, né? O que leva, quem era o Dariano antes e quem é o Dariano hoje. Então, o microfone é seu, o script aqui é seu e estamos aqui para te ouvir. Maravilha, privilégio mais uma vez. Obrigado, mano, pelo convite, obrigado. E já uma pergunta profunda. Eu acho que antes da montanha existia um Dariano antes de Jesus e pós-Jesus, né? Eu acho que a montanha foi a cereja do bolo. Foi algo que eu achei que não precisava passar, né? Porque eu já fui um homem que eu até ministro sobre isso, um dos testemunhos, inclusive está no meu livro, né? Que é parecer, ser e ser. Né? O Dariano era um homem que vestia máscaras, era um homem que realmente vivia de aparência, um homem que esperava reconhecimento, né? Estava sempre no palco, né? E precisava de aplauso. E ele vivia realmente um contexto que não era dele, né? Então Deus entrou na minha vida, né? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Tenho 48 anos, sou casado com a minha esposa maravilhosa, a Raquel. Já estamos 16 anos casados. É um presente de Deus na minha vida. Hoje é a minha fortaleza. E eu falo que Deus, antes de ele me entregar o tudo dele, ele vem me entregando, né, que é a intimidade dele, antes de ele entregar a joia, que é a filha dele, que hoje é minha esposa, né? Eu brinco com os homens, né? Quando vocês pedem para Deus a mulher perfeita, a mulher certa, pode ficar tranquilo, você vai estar sempre errado. Então, eu criei uma expectativa que ele vai entregar a mulher. Não, você está errado. Então, é isso aí. Então, lá, quando Deus entrou na minha vida, através de homens que foram forjados por Cristo. Eu acho que esse nome, esse slogan seria o mais perfeito, né? E o versículo que eu tenho na minha trajetória como de hombridade, com Cristo, é Provérbios 27:17, onde fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E graças a homens da minha vida, né, e esse foi um deles que me levaram a Cristo.
E de lá Deus veio me forjando e eu tive que abrir abrir mão de muitas coisas, muitas renúncias. E na nossa jornada com o homem, se a gente não fizer renúncias que realmente para nós é o nosso tudo, a gente não vai conseguir o pouco de Deus, né? Então, o que é o nosso tudo, né? É tudo aonde está o nosso coração. Então, naquela época, para mim, estar em evidência, eu tinha uma revista muito conceituada no sul do Brasil, uma das mais conhecidas. Na época, tinha uma revista muito famosa, nacionalmente falando, que era uma revista muito de fotinhos. Eu acho que vocês lembram dessa revista, né? Que era foto de tudo que acontecia no Brasil e no mundo. Lá no sul, ela não entrava porque tinha minha revista. Né? Então era uma revista muito conhecida. Eu com 23 anos fiquei há 17 anos à frente desse mercado editorial de glamour. Meu evento dava mais de 1.000 pessoas por mês para receber a revista, né? Um cara conhecido, reconhecido, todos os hotéis, restaurantes, tudo aberto, não precisava pagar, né? Os carros que eu andava era tudo de concessionária, querendo que eu usasse o carro para poder vender mais o carro. As construtoras lançavam prédios e anunciavam na minha revista. Esse era o Dariano. E uma das minhas andanças, eu tive um evento da Globo local e eu fui até esse evento e na passagem eu parei em casa, contando um pouquinho da minha vida rapidamente aqui, que eu acho que vai fazer muito sentido. Se Deus está me trazendo à memória algumas coisas, eu vou entregando. Amém. E aí, nesse momento aí, eu parei na minha casa, onde estava minha mãe e meu pai, né? E nesse dia, a minha mãe teve um AVC e ela veio a falecer de AVC, né? Então, praticamente, eu levei ela nos braços para o hospital e ela veio a falecer uma semana depois. E 1 ano e meio depois, eu com a revista, focando em trabalho, né? Eu peguei todo o meu foco e toquei no trabalho, porque eu nunca tinha perdido nada, perdi a minha mãe. 1 ano e meio depois, meu pai de parada cardíaca fulminante faleceu. Nossa. Então, o Dariano, ele automaticamente, ele estava com uma lacuna paterna absurda, com 24 anos, vivendo um glamour, vivendo uma identidade, uma falsa identidade, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de bom aos olhos do mundo, né? Tá progredindo, tá conquistando, porque eu vim de uma cidade muito humilde, da região metropolitana de Porto Alegre, e eu jamais poderia estar à frente de um veículo tão renomado, social, que era só em cima de personalidades, né? E então eu foquei toda a minha energia no trabalho. E isso é uma das coisas que eu falo muito no meu livro, que hoje os homens, eles buscam realmente muita conquista, né? Buscam realmente dar o melhor para sua família. E eu falo às vezes que é sinceramente errado, porque isso não está errado em querer proporcionar o melhor para sua família, não tá errado querer dar todo o melhor sustento, a melhor casa, o melhor carro, não está de errado nisso. Se a gente conseguir proporcionar isso, tá tudo certo. A questão que quando a gente se for assim como meu pai se foi, a única coisa que eu vou lembrar dele é o tempo que ele esteve comigo e não tudo que ele me deixou. E aí vem a primeira lição que a gente tem que entender como homens, né? A herança é algo que a gente deixa para a pessoa. Legado é algo que a gente deixa na pessoa. Então isso foi uma das coisas que eu trabalhei na minha vida, quando eu comecei a entender que aquela minha vida era uma vida vazia, era uma vida de aparência. Eu automaticamente tomei decisões. Aí vem uma outra lição, né? Que nós, a todo momento, nós temos que tomar decisões. Todo momento. Algumas decisões são automáticas, né? O nosso cérebro já executa de forma automática, como escovar os dentes de manhã. Mas tem decisões que a gente tem que tirar um tempo, procurar entender se aquilo que você vai tomar vai ter mais a ver com o que você quer ou que realmente o que Deus quer para nossas vidas. Eu não tinha esse entendimento. E uma das decisões que eu tomei era ouvir sim esse empresário, amigo meu, né, que me levou para Cristo. Que me levou para Cristo naquele momento. Eu entendi que mais ele precisava de mim, Cristo, do que eu dele.
Porque eu era o cara. Né? Eu era o cara do sul do Brasil. De Jurerê Internacional a Punta del Este, eu tinha parador em Jurerê Internacional, à beira da praia, para todos os meus convidados VIPs. Em Gramado, eu tinha uma casa da minha revista que eu recebia os meus convidados, tá? Então, o Festival de Cinema organizava comigo quando que ele ia entregar o Kikito, porque o meu evento era tão forte como o deles. Caramba! Tá? Punta del Este, o meu parador era Conrad. Né? Então, eu vivia nesse mundo. E para renunciar a isso, para os olhos dos outros, é o tudo. Só que existem várias passagens na Bíblia que a gente entende que quando Pedro, né, Jesus se apresentou para Pedro, ele achava que ele estava totalmente perdido. Né? Só que tinha um propósito sobre a vida dele, mas ele teve que fazer escolha. A escolha era realmente entender que Cristo era o tudo dele. E Deus, através da pessoa de Cristo, entregou para Pedro algo muito importante, porque as pessoas falam, mas ele devia imposto, ele estava todo enrolado, né? A gente vê aqui o The Chosen ali, vê, né? E aí, só que tem uma coisa, quando ele consegue aquela façanha, né? De todo o conhecimento dele, de todo o entendimento dele, ou seja, tudo que ele sabia fazer, né, os dons e talentos, Deus pede o contrário, toca do outro lado. Não, mas o outro lado, vem aquela história do barco, né? Ele toca do lado, só que ele pesca muito. Naquela época, qual a quantia que ele pescou é algo sobrenatural. Então ele estava assim rico, milionário. E ele tinha uma decisão de pegar aquele peixe, pagar seus impostos, trocar de casa, de carro, comprar um iPhone novo, comprar uma viagem com a esposa e viver a vida dele, estava tudo certo. Não, ele decidiu aquela pergunta ali de Jesus, me segue? Ele seguiu. E ele transformou no pescador de homens. Então, a minha história não foi diferente. Eu tive que tomar essa decisão, que não foi fácil para mim, porque Deus me pediu meu tudo. Ele pediu a minha revista. Nossa. E eu larguei tudo. Larguei aquela evidência, não foi fácil para mim, né? Olhando para trás, eu pensei, meu Deus, que força que me deu, né? Que Jesus realmente se revelou de uma forma que eu tomei essa decisão. E ali eu entreguei essa revista e Deus começou a transformar. É uma longa história. Eu falo que Deus, ele não entra na tua vida e ele mexe, esvazia toda a tua mochila. Né? Ele vai esvaziando a mochila aos poucos, porque se ele esvaziar tudo, você vai fugir. Se ele falar para você, olha, eu vou tirar tudo isso que você pensa que isso é importante. Nós, legendários, né, a gente entendeu que nossa primeira montanha, a gente levou alguma coisa em excesso na nossa mochila. Né? A gente sobe lá e depois a gente, para que eu trouxe essas coisas? Né? Já deixei um spoiler aqui para quem ainda não subiu a montanha. Né? Seguir a lista. Siga a lista. Então, isso é Cristo quando entrou na minha vida. Né? Então, Deus, ele é um Deus para te entregar realmente e tu subir o nível, mergulhar no mais profundo, ele vai exigir renúncia. Então, uma das coisas, um dos R's do meu livro é renúncia. O primeiro R que eu falo ali é ressignificar. Ressignificar a paternidade que eu não tive. Né? Porque eu tive até os 21 anos, o momento que eu mais precisava de um pai para saber que decisão eu tomava, apesar da limitação em conhecimento do meu pai, a gente sempre precisa de um homem, né? E automaticamente eu não tinha mais esse homem, né? E aí Deus entrou na minha vida através de homens que me forjaram esse caráter, me afiaram então, mas eu tive que tomar as minhas decisões. E ali então